ensaiando o vocal. Quen, 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 quen. Meu bumbum, quen, 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 quen. 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 Quen, quen. Boa tarde, companheiras e companheiros, autoridades rotárias e convidados. Hoje é dia 12 de agosto e esta é a 7ª reunião ordinária presencial do Rotary Clube de São Paulo, ano rotário 2026-2027, em conjunto com o Rotary Clube São Paulo Sul. Sou Juliana Café, estou diretora do protocolo desta reunião. Peço a todos que ocupem seus lugares para que possamos dar início à reunião. Solicito ainda que mantenham seus aparelhos sonoros em modo silencioso. Convido o presidente Rubens, que conduzirá os trabalhos desta reunião. Companheiras, autoridades rotárias e convidados, agradeço a presença de todos. Sejam todos muito bem-vindos à 7ª reunião ordinária presencial do Rotary Clube de São Paulo, em conjunto com o Rotary Clube de São Paulo Sul, sobre o lema Crie Impacto Duradouro. Com satisfação, dou início a esta reunião, solicitando a todos que fiquem em posição de respeito, saudando a bandeira brasileira e as demais bandeiras da Planópia. Obrigado pela saudação à bandeira. Devolvo a palavra para a Juliana. Por favor, Juliana, apresenta a mesa para a gente. Tenho a satisfação de apresentar a mesa diretora. Ao centro, Rubens Hanum, presidente do Rotary Clube de São Paulo, ano rotário 2026-2027. Ao lado direito do presidente, ocupando a posição de número 2, nosso convidado de honra e palestrante, Paulo Crepaldi. A seguir, na posição de número 4, José Alfredo Pretoni, diretor de Rotary International 1995-1997 e curador da Fundação Rotária 2002-2004. Na sequência, na posição de número 6, Nahid Chicane, governador do Distrito 4610, 2001-2002, e atual presidente da Fundação de Rotarianos de São Paulo. Ao lado esquerdo do presidente, ocupando a posição de número 3, Guilherme Botura, presidente do Rotary Clube de São Paulo Sul, ano rotário 2026-2027. A seguir, na posição de número 5, Paulo Marcelo dos Santos, governador assistente do Distrito 4420, representando o governador Ronaldo Assagawara, do Distrito 4420, ano rotário 2026-2027. Na sequência, na posição de número 7, nosso associado Wagner Wilson. Esta é a nossa mesa diretora, a quem peço uma saudação rotária. Muito obrigada. Esta é a nossa mesa diretora. Presidente Rubens, a palavra é sua. Está sem som. Bom, alguns avisos rápidos. Lembrando a todos e registrando que no último sábado, aqui no Colégio Rio Branco, no auditório, nós participamos do seminário do DQA, Fundação Rotária e Protocolo, oferecido pelo Distrito 4563, onde tivemos um treinamento bastante interessante. E agora, outros avisos
no final eu voltarei com eles, mas lembrando que essa palestra que a Juliana vai nos falar do nosso palestrante, a quem eu já agradeço, ela se encaixa no nosso programa de inteligência artificial, que nós temos uma diretoria de inteligência artificial e um grupo bastante ativo, e ela vem para alavancar esse nosso grupo. A Juliana, por favor, apresenta o palestrante para a gente. Tenho a satisfação de apresentar o palestrante Paulo Crepaldi. Ele é Behavior Designer e CEO da Ing Marketing e Training, com mais de 16 anos de experiência na intersecção entre comportamento humano, tecnologia e estratégia de negócios. Especialista em neurociência aplicada ao marketing e psicologia comportamental. Atua como consultor estratégico de grandes empresas dos setores farmacêutico, de saúde, varejo e agronegócio. Cerca de 40% dos medicamentos lançados no Brasil passam por sua consultoria de marketing. Reconhecido pela Unesco como Trusted Voice Online e eleito pela Thinkers 360 entre os top 100 Thought Leaders da América Latina. Tem formação executiva em disrupção digital pela University of Cambridge, estratégia de comunicação na era virtual, University of Toronto, e Omnichannel Marketing em Kellogg Northwestern. Acompanha há mais de 10 anos os principais eventos globais de inovação. SXSW, CES Las Vegas, Web Summit e NRF. E traduz essas tendências para a realidade brasileira. É professor convidado do SENAC Inovação, consultor do CNA há 12 anos e host de um podcast na 90ª temporada referente ao setor financeiro. Em suas palestras sobre inteligência artificial, Paulo discute como a tecnologia está reconfigurando decisões, hábitos e relações de consumo, e o que isso exige de líderes e organizações que precisam se adaptar a um novo comportamento humano. A tribuna é sua, Paulo. Alô, oi. Boa tarde. Obrigado pelo convite. A todos que estão aqui. Para mim é uma honra, mais uma vez, estar no Rotary falando de um assunto tão interessante. Eu queria já parabenizar o Rotary por ter uma diretoria de IA, coisa que muitas multinacionais que eu frequento nem têm. E ainda estão pensando em se criar uma diretoria de inteligência artificial. Então, isso por si só já mostra essa cara de vanguarda já de que vocês estão adotando e que é extremamente importante nos dias de hoje. Acho que de todo esse título que ela trouxe, acho que tem 3 coisas que são importantes e que merecem vocês gravarem sobre a minha pessoa. A primeira é que eu sou filho do Paulo Crepaldi, meu pai, que eu tenho muita honra de ser filho dele. A segunda é que eu sou São Paulino convicto e sofredor ultimamente. E a terceira é que eu tenho 2 filhos e uma esposa muito queridos e sou um pai muito feliz. Então, acho que são as 3 coisas que são mais importantes para vocês saberem sobre a minha pessoa. Eu queria começar o nosso bate-papo hoje contando para vocês uma história que aconteceu comigo. Eu tenho um colega meu, amigo meu, por acaso eu sou padrinho de casamento dele, ele é padrinho de casamento meu. É um dos médicos mais renomados na sua área, ele atende um dos grandes hospitais do Brasil, em São Paulo. É uma figura de extrema importância no que ele faz, muito conhecido pela mídia. E há 2 meses atrás, ele me falou: Paulo, eu preciso te mostrar uma coisa que aconteceu comigo aqui no consultório. Ele falou: chegou um paciente aqui no meu consultório, e a primeira coisa que ele me disse foi assim: doutor, fica tranquilo, eu já perguntei para o ChatGPT. Essa história é tão interessante, porque mostra para a gente uma mudança de mundo e comportamento que está atingindo todos nós. Que significa o seguinte: dentro da sala desse médico, amigo meu, do consultório dele, a primeira decisão não foi dele. A primeira opinião não foi dele.
E esse paciente, não por isso, não deixou de visitá-lo. Não por isso, não deixou de acreditar nele. Muito pelo contrário, foi lá para buscar uma confirmação de algo que ele acha que já tinha resolvido. E esse caso é muito interessante, né? Eu até falei para ele, me conta um pouquinho, né? Me mostra um pouquinho desse chat, desse olhar. Então, eu vou pedir lá em cima, não está passando aqui para mim o slide. Se puder verificar para mim, por favor. Aí, foi. Boa. Então, ele me mandou o chat, está aqui, né? E o paciente continuou e falou assim, eu não só perguntei para o ChatGPT o que eu tinha, que eu também perguntei para o ChatGPT qual médico eu deveria visitar. Então, o ChatGPT fez duas coisas. Disse para o paciente o que tinha e disse para o paciente quem ele deveria se consultar. Guardem essa informação, porque a gente vai voltar um pouquinho mais na frente sobre ela. Então, o que a gente está falando aqui? A gente está falando de uma segunda opinião. A gente vive num mundo hoje que nós, Homo sapiens, assim como chamamos a nossa espécie, é uma espécie hoje dita por ser detentora de uma segunda opinião. Para tudo que a gente faz na vida, no seu negócio, nas suas buscas, para os seus clientes. E eu queria trazer para vocês, e a gente deixou de ser Homo sapiens há muitos anos atrás. Mas há muitos anos atrás. Eu brinco que hoje nenhum de nós é Homo sapiens, nós somos tecnosapiens. Nós estamos mais parecido com um ciborgue daqueles filmes do que um ser humano. Porque a gente já terceirizou nossa memória para o smartphone. Ninguém mais decora telefone, ninguém muito menos sabe como chegar no Colégio Rio Branco. Eu terceirizei para o Waze essa decisão. Ele toma essa decisão por mim. Né? E a gente começou a ter extensões das nossas vidas. Então agora eu uso um smartwatch para contar meus passos, me informar meu batimento cardíaco. Tem gente que usa o anel inteligente para dizer se está dormindo bem ou está dormindo mal. Ou seja, nós estamos muito mais parecidos com o Robocop, aquele filme da década de 90, na qual o ser humano está envolvido por tecnologias extensoras para que nós, seres humanos, sejamos mais capazes do que nós somos hoje em dia. Então, Homo sapiens, quem aqui é Homo sapiens? Ninguém mais. Somos tecnosapiens. E aí eu vou falar para vocês de inteligência artificial, e de tudo que eu falar hoje, eu vou pedir para vocês, se vocês não lembrarem de nada, mas que lembrem dessas três coisas. Que primeiro, conhecer inteligência artificial não é usar. Confiar na inteligência artificial não é verificar. E saber de inteligência artificial não é se adaptar. Dito isso, eu queria mostrar para vocês e começar dividindo esse bate-papo com vocês e os próximos minutos em duas vertentes. Nos últimos 15 meses, eu fiz questão de ler todos os memorandos e cartas de quem manda no jogo hoje no mundo. O que eu estou falando? Dos grandes presidentes das grandes empresas do mundo hoje. E quando eu trago para vocês essas cartas, algumas coisas me chamaram a atenção. A primeira carta que eu li há 15 meses atrás foi de um presidente chamado Tobin Luke. Ele é CEO de uma das maiores empresas de e-commerce do mundo, chamado Shopify. Ela é responsável pela plataforma de compra da maioria das nossas aquisições hoje. E essa carta do Tobin Luke é muito interessante, porque essa carta jamais deveria ter chego a nós. Ela vazou na internet. Por quê? Porque um funcionário vazou, porque achou um absurdo o que ele falou nessa carta há 15 meses atrás. E essa carta, o título da carta era assim para os funcionários: inteligência artificial é a habilidade básica aqui. E a carta disse mais, ela disse o seguinte: toda vez que você quiser uma vaga no teu time, antes você precisa me provar que a inteligência artificial não consegue fazer isso. Se você conseguir provar, eu te dou a vaga para o teu time. Alguns meses depois, outro CEO de outra empresa, de outro país, de uma empresa chamada Duolingo, que é hoje a maior escola de idioma do mundo, disse a mesma coisa. A Duolingo, a partir de agora, passa a ser IA First, uma empresa de inteligência artificial em primeiro lugar. E disse a mesma coisa que o Tobin Luke disse. Se você quiser contratar alguém, me prove
que você não automatizou essa tarefa. Alguns meses depois, a carta para os acionistas deste ano do CEO da Amazon, uma das maiores empresas do mundo, diz o seguinte: por causa da inteligência artificial, eu estou tendo que reestruturar completamente o meu negócio. E aí, o Satya Nadella, há um mês atrás, escreveu 2 cartas que tiveram mais de 70 milhões de views, que ele diz o seguinte: hoje, para você que está numa empresa, você precisa pensar em 2 capitais. No capital humano, que é o capital que a gente conhece, aquele capital que a gente constrói das pessoas de julgamento, conhecimento, relacionamento, engenhosidade, resolução de problemas. E o capital de máquina, que é o que a gente chama de capital de token. O capital de máquina é o poder da inteligência artificial dentro da minha empresa, aquilo que eu construí para a minha empresa, para a inteligência artificial fazer. E ele disse o seguinte: aqui na Microsoft a gente está olhando para esses 2 capitais, como a gente tem construído o capital humano e como a gente tem construído o capital de token. Só que o o Satya não esperava é que algumas semanas depois, um dos maiores estudiosos de inteligência artificial disse o seguinte: não arrisquem mais as suas vidas, esperem até 2030. Porque até 2030 provavelmente a gente conseguiu solucionar todas as doenças do mundo. E até 2030, a inteligência artificial vai ter mais conhecimento do que a humanidade. Com essa informação, o Satya Nadella reescreveu a carta dela e disse o seguinte: eu não tinha percebido uma coisa que é muito curiosa para nós seres humanos. Estamos pagando pela inteligência artificial 2 vezes. A primeira, pelo dinheiro que ela vale para que eu use a inteligência artificial. E a segunda, pelo maior bem do TecnoSapiens, aprendizado. Nós estamos ensinando ela a agir da maneira que eu ajo no meu dia a dia. Nós estamos ensinando a ela a fazer aquilo como eu gosto que ela faça no dia a dia e como eu quero que as pessoas façam no meu dia a dia. Eu estou dizendo para ela, não é assim, faça assado. E você sabe como eu estou fazendo isso? De graça. Ou seja, o meu capital mais valioso, que é o aprendizado, eu estou dando para essas grandes empresas completamente de graça. Eu falo isso para vocês porque quando a gente lê essas cartas e o que eu ouço das empresas hoje no Brasil, a gente parou só na primeira parte, que é precisamos usar IA. E a gente está esquecendo de todo o resto, que é as consequências positivas e negativas que a inteligência artificial está colocando à nossa frente. E é muito interessante viver esse mundo, e esse mundo que eu estou vivendo, porque é um mundo entre transições que a gente vive. Eu não sei o que vai ser, eu não sei o que vai acontecer, e eu não sei para onde a IA vai. E aí, essas 3 cartas nos deixam 3 grandes perguntas. Então, a primeira pergunta é a pergunta mais básica, você está usando? E eu acho que essa pergunta é uma pergunta de que, se você não está usando, é porque você não percebeu ainda, mas toda vez que você abre o teu Spotify, você está usando IA, toda vez que você abre o Waze, ele está usando inteligência artificial, toda vez que você está usando o WhatsApp, que é a internet brasileira, você está usando inteligência artificial, você só não sabe. Mas as 2 grandes perguntas que se vêm e que eu tenho feito para as empresas e que tenho questionado é: você tem coragem de reconstruir o teu negócio? Você tem coragem de reconstruir a tua linha de pensamento? E a terceira é: de quem é o aprendizado que você gera? Então, são 2 perguntas importantes para a gente se fazer nos dias de hoje. E aí eu queria trazer para vocês alguns dados, porque você vai falar, mas isso acontece só lá fora. Não, eu quero trazer um pouquinho de dados da indústria brasileira. 96%, segundo o Sebrae e a Fiesp, 96% das empresas no Brasil conhecem ferramentas de inteligência artificial generativa. Inteligência artificial generativa, numa linguagem muito clara, são esses chatbots que a gente usa no dia a dia, ChatGPT, Claude, Gemini e todas essas ferramentas. 96% das empresas conhecem, eu disse conhece. 15% usam com frequência.
Você sabe o que isso quer dizer? Né? Quando eu leio isso, né, 96% conhece, mas só 15% usam com frequência. Para mim, é um resultado muito básico de que a gente viu, olhou, mas não estamos fazendo nada com isso. Então, conhecer, lembra que eu falei para vocês, não significa usar. Então, esse é o grande primeiro problema hoje nas empresas. E tem uma coisa curiosa, essa pesquisa foi além, perguntou para esses empresários, principalmente os micros e os pequenos empresários, assim como eu, por que você não está usando? E tem uma coisa que é surpreendente, eles falam, não é por causa de preço e não é porque eu não confio, é porque eu não sei como aplicar isso no meu negócio. Não sei, eu não sei o que eu tenho que fazer. Eu não sei olhar para isso, eu não sei o que eu tenho que fazer. Tá? Quando a gente olha a população brasileira, 93% hoje usam qualquer ferramenta de IA. 93%. O que eu estou dizendo é que a maioria que está aqui nessa sala usa IA de alguma maneira, sem perceber. Ou seja, a IA ela está no nosso dia a dia sem a gente perceber. Tá? Se eu falei que a IA está no WhatsApp, dá para eu dizer que minha mãe é early adopter de IA. Porque minha mãe usa WhatsApp pra caramba. Mas, quando a gente começa a entender para que você usa IA, 43% estão usando para gerar texto. Ou seja, eu uso uma ferramenta tão poderosa, ou seja, eu estou pegando uma bazuca para criar um texto para mim que eu poderia escrever. Ou seja, estou com preguiça de começar a escrever texto. E apenas 17% da população brasileira diz que usa todos os dias. Tá. Então, esse é o número Brasil que a gente tem de inteligência artificial. Aí você vai falar assim, o problema é confiança? Não é. Né? Porque as pessoas confiam na inteligência artificial. Tanto confiam que a inteligência artificial hoje, um dos seus maiores usos, segundo o relatório do ChatGPT, é como amigo confidente. Ou seja, as pessoas estão acordando e perguntando para o ChatGPT, como que eu melhoro o meu dia? O que eu faço para o meu chefe gostar mais de mim? Como que eu faço para conquistar essa garota, esse garoto? Então, ou seja, ela se tornou um grande psicólogo da humanidade. Não só isso. Né? As pessoas não só confiam, como elas dizem o seguinte, 39% dizem fazer o seguinte, o que a IA me informa, 39% dizem que conferem em outra fonte para ver se aquilo é verdade. Só que você sabe onde essas pessoas estão conferindo? Aonde vocês acham? No Google, no mesmo sistema. Eu pego uma informação da IA e vou conferir no Google que está gerando uma informação baseada em inteligência artificial. Ou seja, eu fico dentro do mesmo sistema de loop. Por quê? Porque conferir dá trabalho. Conferir é uma coisa de atrito, é uma coisa que a gente, ser humano, quer evitar. O ser humano gosta de evitar atrito. E quando eu falo para ele, você vai ter que conferir, vai ter que buscar a fonte, vai ter que ler, ele fala, poxa, é mais fácil eu perguntar para o Google. Sim, mas você está perguntando para o mesmo sistema. Você não está saindo do mesmo sistema. E aí a Google, esse ano, nos mostrou um dado interessante. Ela diz o seguinte, que a maneira que as pessoas buscam no Google mudou também. Porque agora, quando você digita no Google, vocês podem perceber, a primeira coisa que aparece é um mini texto gerado para o IA. Eles chamam isso de IA Overview. Sabe o que o Google falou? Graças ao IA Overview, as pessoas não clicam mais em nenhum link que está abaixo. Ela está satisfeita com aquela mensagem. Ou seja, não há mais clique em link nenhum. Aquilo que a gente tanto brigava antes, falava assim, eu quero que minha página, meu negócio apareça no link, nem isso as pessoas estão clicando mais. Porque elas estão satisfeitas com aquela informação, microinformação lá. E o Google tem colocado muito dinheiro nisso daí. Muito dinheiro nisso aí. Tem mais. 70% das pessoas já acreditaram que um vídeo era verdadeiro e depois descobriram ser feito por IA. 70% dos brasileiros. Deixa eu falar uma coisa, eu estou dizendo assim, 70% estão dizendo para a gente que já acreditaram, não é que eles acharam que era IA, acreditaram. Não é achar, é acreditar. Eu acreditei e depois me informaram que era IA. Ou seja, a gente está vivendo num mundo que é completamente sintético. E eu vejo isso pelo meu filho. Quem trabalha com crianças com menos de 10 anos sabe que a vida dessa criança é 100% sintética. Né? Meu filho vive num mundo que não existe. Roblox, Brawl Stars, Minecraft.
Não existe esse mundo. E ele se diverte nesse mundo e se relaciona com amigos nesse mundo. Não só isso. Quando eu pergunto para ele o que ele quer de presente, eu acho que ele vai ser igual a eu. Eu quero um tênis legal. Não, ele fala, eu quero uma skin do jogo. Ele quer uma roupa que é sintética também, que não existe. E para ele isso é super normal. E a gente quer brigar contra isso? Não dá para brigar. A gente vive num mundo que os dados e essas empresas sabem mais sobre nós do que nós mesmos. Sabe por quê? Porque quem é dessa nova geração das redes sociais e teve filho nesse ambiente de rede social e WhatsApp, sabe que a primeira coisa que você faz quando você descobre que você vai ter um filho é avisar a tua família no WhatsApp que você está grávida. O WhatsApp, a Meta, está aprendendo sobre isso, sobre você. Nessa idade, essa pessoa está grávida. A segunda coisa que você faz é postar a foto do ultrassom no Instagram. O Instagram já está aprendendo sobre o teu filho antes dele sair da barriga da mãe. E assim vai acontecendo. A gente vai postando o primeiro banho, a primeira passada, o primeiro caminhar, a primeira compra. Você acha que você sabe mais sobre o seu filho do que todas essas empresas? Impossível. Impossível. Não tem como. E isso é inteligência artificial, o mundo que a gente está vivendo. E aí a gente começa a criar novas nomenclaturas para a inteligência artificial. A primeira nomenclatura é o que a gente vive hoje na inteligência artificial. A inteligência artificial sai dos grandes chatbots e começam agora a produzir agentes. Depois a gente pode sentar numa conversa e eu mostrar como que eu tenho feito isso dentro do meu pequeno negócio, mas como que eu tenho usado a IA para tirar serviço dos gerentes de projetos, e tirar no bom sentido, para deixar eles no relacionamento com o cliente, e tirar serviços que são tarefas repetitivas, do tipo arrastar pasta, salvar arquivo. Isso aí a minha IA faz para mim. Abastecer uma página de informação para cliente, isso a IA faz. Preencher uma planilha, isso a IA faz. Né? Acompanhar um estoque, isso a IA faz. Né? Então, a gente entra num mundo agora que é um mundo muito interessante. É um mundo que a gente chama do A2A e M2M. O que é isso? Só para vocês entenderem. A2A é agente para agente. O que isso significa? O que o comércio descobriu? Que o funil de consumo dos nossos clientes está mudando. Porque antigamente, ele ia no Google para descobrir alguma coisa, escolhia o link que ele achava mais interessante para ele, clicava no link, lia sobre a minha empresa, o meu serviço, o meu negócio, e aí ia decidir se ele ia comprar aquele serviço, ou aquele produto, ou aquele negócio. Hoje ele não faz mais isso. Sabe o que hoje ele faz? Ele entra no ChatGPT e pergunta assim, eu estou precisando de um sapato, cor tal, tamanho tal, que seja vendido aqui perto de Genópolis. Pronto. Aí a IA vai lá e fala, olha, tem esse sapato nesse lugar, ou seja, o funil do usuário mudou. Ele não decide mais, quem está decidindo é a IA por ele. Então, quem está decidindo se vai comprar o teu negócio ou o teu serviço, não é mais ele, é a IA. A IA está falando, vai nesse. Então, antes, eu tinha que contratar uma empresa de marketing para criar um texto para convencer as pessoas a comprarem o meu negócio. Hoje, eu preciso contratar uma empresa de marketing para convencer uma máquina que ela precisa me citar quando alguém perguntar. Mudou completamente. E mais, as inteligências artificiais estão tão poderosas que agora elas são agentes, que elas executam por nós. Isso é um agente de IA, ele executa e toma decisões por nós. E o que a gente tem visto agora é que as empresas têm criado seus agentes e o usuário tem criado seu agente. Então, eu crio o agente Paulo Crepaldi e hoje eu chego para um chat GPT. Então, por exemplo, eu vou ter uma viagem para dar uma palestra no Rio de Janeiro. E eu preciso comprar uma passagem aérea, mas eu não quero gastar muito. Eu chego para uma chat GPT e falo, olha, me procure uma passagem aérea da companhia tal, que seja um voo direto, que seja nessa grade de horário, que custe menos de R$400. Quando você chegar nessa decisão, apenas me notifique, eu te dou meu cartão de crédito, você compra. Isso é um agente que eu criei para que ele faça essa pesquisa e decida por mim. Eu não tenho que me preocupar em buscar a passagem aérea. O problema é que a Latam criou o próprio agente dela para negociar com o meu agente. Então, hoje, quando eu falo com a Latam, estou falando com o agente da Latam de inteligência artificial, que é o que a gente está chamando aqui de A2A, agente para agente. Os negócios agora são assim. É um agente que eu criei, conversando com outro agente, eles decidindo e notificando a gente da decisão que eles tomaram. Tá?
E o M2M é o Marketing to Machines, ou seja, o marketing realizado para máquinas. Por quê? Porque agora eu preciso que a ChatGPT, quando alguém pergunte sobre um determinado serviço, um determinado negócio, ou aquele meu amigo médico, quando o paciente perguntar quem é o especialista em tal coisa, que o ChatGPT sugira o meu nome. Esse é o mundo que a gente está vivendo de inteligência artificial, e são as coisas que a gente está vendo acontecer com inteligência artificial. E aí, tem uma frase que eu gosto muito, de 1930, do Toffler, que ele diz o seguinte: as pessoas que acham que sabem muito estão lindamente preparadas para um mundo que não existe mais. E eu queria dizer mais uma coisa para vocês. Hoje, de fato, é o dia mais devagar da vida de vocês. Sem dúvida alguma. Porque o que vem acontecendo e o que está acontecendo, a gente não está preparado. E aí, de novo, conhecer não é usar, confiar não é verificar e saber não é adaptar. O que eu peço para todos os empresários hoje é que adotem uma nova competência, que é a competência de ter a humildade de desaprender para querer reaprender. Porque é isso que a gente está precisando, senão a gente não vai aguentar esse novo mundo, o nosso negócio não vai sobreviver nesse novo mundo. Eu vou terminar mostrando para vocês uma das capacidades do Google em uso de inteligência artificial agêntica, para vocês entenderem o que a gente já pode fazer. Isso está pronto, isso já está sendo usado nos negócios. O que vocês vão ver aqui é o seguinte: o Patrick, que é esse moço, ele é da Google, e o que ele vai fazer? Ele vai fazer uma simulação que é o seguinte. Ele falou, eu acabei de comprar flores, e eu entrei na Leroy Merlin aqui dos Estados Unidos, e estava comprando adubo e terra para as minhas flores. Só que antes de comprar, eu queria verificar se eu estou comprando certo. O que ele faz? Ele entra no site da Leroy Merlin americana, que tem outro nome, e a partir daí o que vocês vão ver é uma inteligência artificial atendendo ele de cabo a rabo. Não tem ser humano atendendo ele. 100% uma inteligência artificial. Se puder aumentar o volume para mim. Hi there. Welcome to Simple Home and Garden. Is this Patrick? Hey, yeah, this is Patrick. Good morning. How are you? Good morning to you too, Patrick. I'm doing great. Thanks for asking. It looks like you've been shopping with us recently. I see you have a few things in your cart already. What can I help you with today? Yeah, so I just bought some plants and I'm trying to pick out potting soil and fertilizer, and I'm not sure if I'm getting the right stuff. Could you help me with that? I can definitely help with that, Patrick. To give you the best recommendations, could you show me the plants you bought? I can take a look and help you choose the best soil and fertilizer. I'm sending a video request to your browser now. Great, I can see you. Just hold the plants up to the camera so I can help identify them. Yeah, so I have about 40 of these in various different colors. Those are beautiful petunias. They're a great choice for vibrant color. Let me take a closer look at the items in your cart. Okay, I see you have standard potting soil and general purpose fertilizer. That could work, but petunias really thrive in a rich, well-draining soil and a fertilizer specifically for flowering plants. Okay, I found some recommendations for your petunias. Yeah, I'm taking a look at these now. They look fantastic. Thanks. Great! Would you like me to remove the standard potting soil and general purpose fertilizer and add the Bloom Booster potting mix and Flower Power fertilizer to your cart? Yeah, let's go ahead and do that. Okay, I've updated your cart. Is there anything else I can help you with today? I mean, not unless you can come over and plant these for me. Funny you should mention that. We actually do offer professional landscaping services. Would you be interested in a quote? Yeah, I mean, how much would something like that cost? For planting 40 petunias, I would suggest a 4-hour appointment, which would come out to $200. Okay, that's interesting. I'm curious, do you also price match? Yes, we do price match on occasion, but it's usually on a case-by-case basis. Oh, in that case, I most definitely saw an ad from one of your competitors, Greenscapes, where they were offering 50% off first-time landscaping services for new customers. You should totally... Então, só para vocês entenderem, a conversa continua aqui, mas ele está falando 100% com uma inteligência artificial agêntica treinada no business da Leroy Merlin americana.
ela é capaz de dar dica para ele, olhar o carrinho de compra deles, falar o que é melhor. Ele ainda brincou, só se você vier plantar. Ela falou, eu tenho serviço de paisagismo, eu posso ir aí plantar. Né? E mais, ele está fazendo um outro questionamento. Ele falou assim, se eu falar para você que o teu concorrente está oferecendo um preço menor, você iguala o preço para mim? Ela falou assim, igualo. Me diga quanto é o preço. Nessa hora, o que acontece na continuação do vídeo, para a gente não perder tempo aqui e encerrar, ele fala o valor que ele tem e ela fala o seguinte, para chegar nesse valor, eu não sou autorizado a te ceder esse desconto. Mas o seguinte, eu vou perguntar para o meu gerente. O que o sistema de IA faz? Manda uma mensagem para o WhatsApp do gerente que está lá na loja, o WhatsApp do gerente recebe e a pergunta é, qual desconto que você pode dar para esse cliente que é assim, 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 assado? O gerente responde, 20. Ela automaticamente volta a ligação e fala, eu consigo te ceder 20% de desconto, topa. Ele fala, sim. Ela fala, posso agendar agora no teu calendário? Pode. Ele agenda, marca e ele paga no cartão de crédito 100%. Tudo feito por inteligência artificial agêntica. Eu fui para a China e vivi isso. Cheguei em Xangai, entrei num restaurante e a única coisa que tinha na minha frente no restaurante era um QR Code. Eu tirei meu celular, escaneei o QR Code e o QR Code abriu direto para um menu. Esse menu tinha foto dos pratos, a descrição dos pratos, inclusive descrições avançadas do tipo, quer assistir o vídeo do produtor desse prato? Quer ler revisões de outras pessoas que comeram esse prato e o que elas acharam? Poder olhar. Eu escolhi os pratos que eu queria, as bebidas, sem fazer nada, automaticamente ela já descontou do meu cartão de crédito, e eu sentado lá, a comida chegou, 100% sem atrito. O que eu quero dizer para isso? Nós já estamos vivendo isso. E o nosso cliente quer isso, coisas sem atrito. E a inteligência artificial veio para entregar isso para a gente de uma forma exponencial como nunca antes vista. Então, eu queria mostrar para vocês um pouquinho sobre isso, como isso tem impactado o nosso comportamento, como isso tem olhado para o nosso comportamento de maneira geral. Queria agradecer a todos vocês por esse bate-papo, agradecer Potúrio, Rubens, Wagner, obrigado pelo convite. E eu vou ficar aqui para depois, para quem quiser bater um papo mais, eu queria só trazer para vocês um geral de como o mundo está, o que a gente está vendo, o que eu estou vivenciando no meu dia a dia, o que eu estou praticando no meu dia a dia. E muito obrigado e uma ótima tarde para vocês. Paulo, você vai receber o livro do centenário do Rotary São Paulo e o certificado pela sua participação. Ainda nós temos, eu queria parabenizar o nosso palestrante e fazer uma, prometo que eu não vou pedir para a inteligência te fazer uma pergunta, tá? Vou fazer eu mesmo aqui. E como é que a gente sai desse enrosco? Porque pelo que eu estou percebendo, pelo que você falou, nós estamos indo num caminho do conforto, né? Quer dizer, a gente não pensa mais, não decide mais, né? A gente só pergunta. Quais os passos para a gente ir utilizando bem a inteligência, né? Porque dessa forma nós estamos utilizando, na minha opinião, estamos nos suicidando um pouco, né? Como é que a gente sai um pouco disso? Bom, ótima pergunta, Rubens. Tem um estudo do MIT que saiu exatamente falando sobre esse impacto dessa zona de conforto que a gente acabou criando e talvez se isso, a grande pergunta que o estudo está fazendo é, por causa da inteligência artificial, nós, seres humanos,
vamos nos tornar obsoletos e mais ignorantes? E o que o estudo do MIT mostrou para a gente é que é o seguinte: como a gente está evitando julgar, porque estamos deixando a IA julgar, a gente está acabando com um ciclo muito importante nos negócios, que é a carreira do meio. A carreira de, quando a pessoa entra, se ela já entra usando o IA, ela perde a noção de julgamento sobre as coisas que ela faz, e ela acaba não sabendo o que fazer, que é delegar. Porque os professores dizem o seguinte, hoje, conhecimento e talento são abundantes. Conhecimento hoje é commodity, né? O que antigamente não era. Antigamente, a pessoa que tinha conhecimento era aquela que, no nível hierárquico, tinha mais poder. Hoje, isso é commodity, né? Hoje, a grande questão hoje, para o teu negócio, para o teu serviço, e o que você tem que ensinar os novos talentos da tua organização é: me faça pergunta que a IA não faria, ou se relacione comigo como a IA não faria. Que é o que eu tenho insistido muito para os varejistas, que é, quando o cliente decide sair da casa dele, ou seja, ele falou assim, não quero comprar via Mercado Livre, via Marketplace, que é muito mais conveniente, muito mais cômodo, quero ir até o teu negócio, entrar na tua loja, no teu escritório, para negociar com você. O que a maioria dos negócios tem oferecido é um funcionário robô, que não olha no olho, que não fala bom dia, que está mal-humorado e só repete aquilo que precisa ser repetido. Então, respondendo à tua pergunta, não podemos perder, como o Satya Nadella falou, desenvolver aquilo que a gente mais sabe que é o capital humano. Julgamento, aprendizado e a engenhosidade. Então, essa é a resposta. Tá bom, vamos tentar. Obrigado. Deixa eu contar uma coisa para vocês aqui. Nós, então, como eu falei, no começo nós criamos uma diretoria de inteligência artificial. E essa diretoria é muito interessante porque nós tivemos uma adesão a esse grupo muito forte. Ela é liderada pelo Dustin, que é nosso companheiro, e que vários companheiros fazem parte. E tem todo um programa aí, e essa sua palestra vem muito iniciar esse programa, para a gente dar continuidade para isso. Eu queria passar, então, rapidamente para o Wagner, que faz parte dessa liderança de IA do São Paulo, para falar rapidamente dos primeiros passos que nós vamos dar nesse projeto de inteligência artificial. Boa tarde. Esse processo de inteligência artificial dentro do Clube de São Paulo foi idealizado pelo presidente Rubens, uma comissão de IA, que o Dustin faz parte, nosso companheiro. Eu faço parte também dessa comissão, o nosso companheiro Francisco, e alguns associados já estão se associando à nossa comissão de IA pelo WhatsApp. E nós estamos com o processo de implantação desse processo, dessa comissão de IA, juntamente com um treinamento para as pessoas que estão querendo saber um pouco mais de IA, para quem já conhece, para compartilhar o conhecimento, para estarmos conectados a um futuro que o Rotary daqui a pouco vai estar totalmente conectado. Então, eu já quero convidar os companheiros rotarianos e não rotarianos para ingressar nessa comissão, tá, para fazermos um Rotary mais conectados. Obrigado, Wagner. Um primeiro passo que eu acho que primeiro colocar o seguinte: esse projeto de IA do São Paulo, do Rotary Clube São Paulo, não é um projeto que vai se fechar para os associados. Ele vai estar aberto também para não associados do clube. E um dos primeiros passos é um curso de letramento em IA, que começa a dar um pouco de noção para quem não conhece e tal, que é inclusive para gerar um pouco essas saídas, tá? Para sair um pouco dessa armadilha que a gente acaba caindo nisso. Então, essa é uma dos projetos que está aberto a todos para que possam participar. Wagner, você tem alguma pergunta ou passamos para alguma pergunta da plateia?
Uma pergunta, Paulo, sobre esse processo, a evolução da IA desde 2022, está sendo muito rápida. Tá? Evoluímos muito em pouco tempo. Tá? Quais as habilidades indispensáveis humanas para esse novo processo? O que nós não podemos perder como humanos, não como máquinas? Excelente pergunta. Só para vocês terem uma noção disso que ele está falando, a comparação que fazem, para a gente que viveu historicamente a internet, eles falam que desde 2022, como você colocou, que a IA não vem de 2022, tá? Isso é da década de 50, inteligência artificial. A tua cafeteira, quando você programava ela para iniciar a coar o café no outro dia seguinte, é IA. É um machine learning, né? Mas de 2022, quando ela chega para o usuário final, que somos nós, até hoje, ou seja, nós estamos falando de 4 anos, a comparação que eles dão ela já ultrapassou o que a internet fez em 13. Tá? Então, tudo aquilo que a gente achava da internet, para quem viveu a chegada da internet, falava assim, o que é isso? O que vai ser isso? Né? E todo mundo viveu isso, toda empresa precisa ter um site. Né? A gente viveu esses momentos. A gente está vivendo isso em 4 anos. Tá? Mais do que a gente viveu nos primeiros 13 anos da internet. Então, é muito exponencial. E aí, respondendo a tua pergunta, Wagner, de novo, vou citar um outro professor que eu tive, que ele disse o seguinte, a competência hoje mais importante para quem está usando IA é saber perguntar. Porque a IA é que é o que o Satya Nadella basicamente nos diz. Ele diz o seguinte, se eu tiro o capital humano da IA, ela é uma máquina rodando em círculos. Quando eu coloco o capital humano e um capital humano que sabe executar julgamento, perguntas, ela vai funcionar muito bem. A taxa usual de alucinação, que é o nome que a gente dá tecnicamente para quando a IA nos traz uma informação errada, mas na verdade a gente não pode chamar de informação errada, na verdade ela confecciona um texto que ela acha que é o correto, porque ela é uma ferramenta probabilística. Hoje, a taxa de alucinação do IA que a gente usa no dia a dia, as básicas, elas giram em torno de 30% a 80%. Então, assim, é muito alto. Né? O que eu quero dizer com isso? Que a IA ela é uma máquina tão poderosa que pode criar uma cura para uma doença, mas, ao mesmo tempo, é uma máquina tão burra que, se eu pedir para amarrar um tênis, ela não sabe. Então, assim, ela tem esses dois lados que são interessantes hoje na IA que a gente está vivendo, que é a IA específica. Hoje, esse momento de IA que a gente vive, a gente chama de inteligência artificial específica, ou narrow, ela só sabe fazer uma coisa. Então, a IA dos carros automáticos só sabe dirigir carro. A nossa IA só sabe fazer aquilo que a gente pede. Se eu pedir outra coisa, ela não sabe o que fazer. O que todo mundo está batalhando, todas as empresas, Anthropic, OpenAI, estão batalhando, é para chegar no que a gente chama de AGI, que é a inteligência artificial geral, que é a inteligência artificial mais inteligente que o ser humano. É onde todas elas querem chegar. Obrigado mais uma vez, Paulo. Deixa eu pedir para o nosso companheiro e parceiro aqui, o Guilherme do Sul, tá, para algumas palavras e perguntas, se tiver. Tá. Queria agradecer o Rubens por nos receber aqui. A gente transferiu o nosso almoço de terça-feira. A gente veio para almoçar aqui. Então, agradecer também o pessoal do Rotary Clube de São Paulo Sul, Paulo Crepaldi, a Lúcia, a Magnólia, a Célia, Márcia, Nelson, o Dino, o Alberto, todo mundo que esteve aqui. Transferir a Alessandra, que está ali no cantinho, todo mundo que veio agradecer. Agradecer o Paulo Crepaldi também pela palestra, que se encaixou bem com esse tema de IA, que o clube que criou um departamento de IA. Então, acho que ficou bem perfeito, casou muito bem isso. De perguntas, assim, eu não tenho uma pergunta específica, mas assim, que é o que eu gosto, que eu uso muito IA também, é a parte do prompt, que é saber o que vai ser, eu acho que no futuro vai ser o grande conhecimento, saber criar comandos, que é uma função que dava para fazer antes do IA. As pessoas boas são pessoas que sabiam comandar.
E eu acho que o que você acha do comando e do prompt, assim? O que você acha que vai ser o futuro? Falando de comando, prompt, dica básica para todo mundo que usa IA sobre comando. Não fui eu que inventei, os grandes estudiosos como Kaspersky, em IA, dizem isso. Você tem que usar uma formulinha muito básica, depois vocês podem procurar na internet, essa fórmula chama PACEF, P-A-C-E-F. O que essa fórmula basicamente diz? Todo comando precisa seguir uma estrutura. Essa estrutura começa primeiro com a persona. A primeira coisa que eu preciso dizer para inteligência, isso eu estou falando de chatbot, tá? Inteligência artificial em chatbot, ChatGPT, Claude, essas coisas. A primeira coisa que eu preciso ensinar ele é qual persona que eu quero que ele adote. O que eu quero dizer com isso? Então, eu preciso dizer assim, ó, você é um presidente do Rotary, eu preciso dizer o que eu quero que ele seja. Você é um engenheiro civil, você é um psicólogo, eu preciso dar essa persona para ele. Tá? Porque é o jeito que ele vai começar a buscar as informações na base dele. E como ele vai agir com você. Depois que eu dou a persona, a segunda coisa que eu preciso dar para ele é o que a gente chama de contexto. Em que cenário ele está atuando? Então, eu preciso dizer assim, então, eu posso dizer assim, você será um palestrante sobre inteligência artificial num contexto de 50 pessoas associados do Rotary Club Sul. Então, por exemplo, eu já dou, ele já começa a buscar informações. Então, por exemplo, eu gosto muito de pegar a minha apresentação e mimetizar a plateia e perguntar assim, se você assistisse minha apresentação, que feedback você me daria? Eu faço muito isso. E eu fiz aqui. Se fosse minha audiência, aí ele pergunta, vai ter Rotaract? Ele me perguntou, eu não falei para ele de Rotaract, ele me perguntou. Porque ele começa a entender, ele começa a me fazer uma pergunta. Né? E quem vai estar lá? Vai ter o presidente de alguém? Olha, não esquece da banca, que sempre o presidente está ao teu lado. Ele já me dá, eu não falei, contei isso para ele. Ele já sabe. Né? Então, assim, então você dá o contexto, explica o cenário que você está. Terceiro lugar, aí eu vou falar o que eu quero que ele faça, a tarefa em si. E por último, como eu quero que ele me entregue. Porque eu preciso dizer, porque senão ele vai achar que eu quero que tu assim, eu acho que você quer que eu entregue isso aí em uma planilha de Excel, mas eu não quero, eu queria que você me entregasse isso em samba enredo. Eu queria que você me entregasse isso em formatos de fala. Eu queria que você me entregasse isso em um relatório em PDF. Então, assim, por último eu falo. Então, depois vocês procuram comando, que hoje, o comando talvez seja o passo 1.0 para quem está iniciando nisso, mas hoje a gente nem fala mais de comando, né? Porque hoje a gente está trabalhando em formato de graph loop. Então, eu dou o comando, ao mesmo tempo eu crio um loop dentro do meu prompt, onde eu vou criando agentes que vão relendo o meu comando e melhorando ele para mim ao mesmo tempo. Mas isso já eu diria para vocês que vai ser a aula aqui da diretoria no nível mais avançado aqui, quando vocês pegarem pelo menos o PACEF. Pegou o PACEF, depois você vai aprendendo o resto. Obrigado, Paulo, mais uma vez. Juliana? Com a palavra, o governador assistente Paulo Santos, representando o distrito 4.420. Boa tarde, obrigado, diretora de protocolo. Quero cumprimentar e agradecer já o presidente Rubens pela acolhida, nosso querido presidente Guilherme também, aqui da mesa, os nossos amigos aqui, companheiros Pretone, representando o Colégio de Governadores, do 4.420, e o nosso sempre presidente Narid Chicane. Tive muito orgulho de trabalhar no ano de 2024, representando os presidentes junto à Fundação dos Rotarianos aqui de São Paulo, conhecer toda a estrutura da Fundação, participar de reuniões do Conselho durante um ano, foi um aprendizado. Muito obrigado. Obrigado também ao palestrante, ao Paulo, já conhecia de outras palestras, outros temas. Você tem um repertório amplo, muito inteligente, um tema muito atual e muito relevante, que eu já quero levar você para outros clubes lá do nosso distrito, quem sabe fazer reunião conjunta como essa, que é sempre muito gostoso estar aqui com todos, conhecer um pouco as diretorias formadas em outros clubes, que isso a gente pode levar de exemplo para outros distritos, né? Importante as outras comissões, subcomissões, para que a gente possa fazer um trabalho unificado, seguir um rumo importante para os distritos e para o Rotary no Brasil e no mundo. E eu venho aqui transmitir um abraço do governador Ronaldo Gazawara, da gestão 2026-2027,
e desejar muito sucesso ao Rotary Clube de São Paulo, que, de certa forma, é um avô e um bisavô dos outros clubes aqui da região, né? Um clube que começou tudo por aqui, então é um orgulho para nós estarmos aqui hoje. Muito obrigado e sucesso na gestão, presidente. Com satisfação, registramos as presenças de José Alfredo Pretoni, Paulo Santos, Guilherme Botura, Francisco Komatsu Kiko, presidente do Rotary São Paulo Lapa, Geraldo Zwicker, presidente do Rotary Clube São Paulo Satélite ESG, aos associados do Rotary Clube São Paulo Sul. Agradecemos a todos os companheiros e convidados e desejamos a todos um bom retorno. Presidente Rubens. Obrigado, Juliana. Antes de terminar, eu falei que tinha mais alguns avisos que eu ia deixar para o final. Então, um primeiro, não é um aviso, mas é uma lembrança que eu só não concordo com uma coisa do nosso palestrante aqui, que é o São Paulo. Tá? Vai, Corinthians! Um outro aviso é que na próxima quarta-feira nós teremos uma reunião online bastante interessante sobre educação financeira, que é outro tema importantíssimo e cada vez mais importante falar disso e estruturar educação financeira. E o último aviso é que várias pessoas me perguntaram aqui, é a viagem para a Tunísia. A viagem para a Tunísia está planejada, está em andamento. A nossa companheira Juliana já tem o roteiro preparado e está de 5 em 5 minutos perguntando: você já olhou o roteiro? Já olhou o roteiro? E eu ainda não olhei o roteiro, mas está em andamento. A data é maio, junho. Entre maio e junho do ano que vem. Tá? O que o nosso eterno presidente Chicane está lembrando é que tem a convenção do Rotary Internacional, que será em junho, em Barcelona, e a ideia surgiu justamente de fazer a viagem casada com a convenção em Barcelona e se estendendo para a Tunísia, provavelmente antes da Tunísia, depois de Barcelona, e com vários outros destinos que todos estão solicitando. Tem o Líbano, não, doutor Chicane, tem Portugal, enfim, nós vamos passar o semestre começando lá em janeiro, fevereiro e terminando em junho. Mas, enfim, tudo isso vocês vão receber como é que isso está sendo planejado. E, mais uma vez, eu agradeço a todos, especialmente ao nosso presidente, ao nosso palestrante, ao Rotaract, que está aqui representado pelo Wallace, que nós estamos em processo muito forte de aproximação, que isso já vem sendo feito há vários anos e em continuidade, e o Wallace está aqui também porque é a nossa representação mais jovem e que tem também um envolvimento muito forte com IA e com tecnologia e que desenvolve aplicativos, já desenvolveu aplicativo de IA e etc. Bom, enfim, muito obrigado a todos. Eu declaro encerrada a 7ª reunião ordinária presencial do Rotary Clube de São Paulo, em parceria com o Rotary Clube de São Paulo Sul, sob o lema Crie Impacto Duradouro.